Doutor Luiz Aibinder, muita gente tem medo de morrer, doutor Luiz Aibinder. Tem. Muita gente é um medo comum, mas por incrível que pareça, em primeiro lugar na lista de medos é o medo de falar em público. Só em sétimo lugar vem o medo da morte. Você vê como falar em público é assustador, né? Agora, o medo da morte não te impede de morrer, só te impede de viver. Não tem sentido você ter medo da morte, que é um fato da vida. Tá? Quando você nasceu, você recebeu uma certidão de nascimento e um atestado de óbito. Só que o atestado de óbito vem sem data marcada. Mas esse é inerente. Quando a pessoa, a morte, tem tanta certeza da sua vitória que ela te dá uma vida de vantagem. Então não tem sentido você ter medo de algo que você não controla. Você pode controlar se tratar, para ter saúde, fazer ginástica, alimentação, mas você não controla não morrer. Então aceita que você não controla e vai morrer. Você viver com medo da morte não é viver, é sofrer. Tem muita gente que diz que a única certeza que a gente tem mesmo nessa vida é que a gente vai morrer. Mas isso é um ditado que a gente ouve há muitos anos, né, minha querida Eliane Rocha? Doutor Aibinder, como perder o medo? É como se livrar do medo de morrer. Isso tem algum tratamento, doutor? Esse medo de morrer vem de certas crenças, certos desconhecimentos. Vamos entender isso. A Ana Colucci, nós nos enganamos quando vemos a morte à nossa frente, diante de nós. Ela está em grande parte atrás de nós. No nosso passado, a cada dia que nós vivemos, já morremos. Morremos um pouco a cada dia. Então só vai ser mais um dia. Não há por que ter esse medo todo. Nós morremos um pouco todo dia. A morte, então, por exemplo, eu estou com 78 anos, mas eu não sei quanto tempo eu tenho pela frente. Para trás eu sei, mas para trás já não me pertence. É como o dinheiro que eu tinha. Gastei, não é mais meu. O que eu tenho agora é para frente. E eu não sei quanto tempo eu tenho. Ninguém sabe quanto tempo tem. A vida é presa por um fio muito frágil. De um momento por outro passa tudo. Tudo acaba. Doutora Ingrid aqui conosco, chega mais perto para falar no microfone. Quantos anos você tem? A pergunta que eu faço para você. Tenho 37. 37? Será? E não tenho medo de morrer. Não? Eu tenho 20. Ah, tá. Porque 58 eu já perdi, como disse o doutor Luiz. Eu tenho no máximo 20 pela frente. Então, você tem 37 anos para viver ainda? Não, eu queria viver um pouquinho mais, né? Quer mais? Então você tem mais de 37. Eu tenho. Eu sou a doutora Ingrid, eu sou advogada, presidente da Associação das Mulheres aqui do município de Maricá. Tem medo de morrer ou não tem? Não tenho medo de morrer e nem de falar em público, então eu acho que eu tô bem, né? Tá bem na fita. Eliane. Eliane, quando você tá com dor de cabeça, você já vai na farmácia, compra uma Neosodina, já fiz uma propaganda aqui, mas anota aí, Matheus. Você sente uma dor de estômago, já compra um remédio pro estômago, tá com uma dor na perna, já fala, meu Deus do céu, será que é um derrame? Você é desse tipo de pessoa que tem medo de morrer, aquela famosa hipocondríaca ou não? Não sou hipocondríaca, mas eu não gostaria de morrer agora, não. Melhor então, não, considero isso um medo. A pessoa que vive constantemente com medo da morte ou pensando na morte, ela bloqueia a sua vida? Bloqueia. Ela não vive, ela existe. A morte não impede de morrer, como eu disse. O medo da morte não impede de morrer, só impede a pessoa de viver. Ela está onipresente, a morte. Cada minuto que a gente vive é um minuto a menos, cada dia um dia a menos. Cada aniversário é menos um ano que você tem. Mas isso é um fato da vida. Por que se preocupar com algo que está fora do teu controle? Não faz sentido você se desgastar, deixar de viver em função de um temor, de uma coisa inevitável fora do teu controle. Está sob o teu controle se cuidar. Fazer ginástica, alimentação correta, etc. Mas não morrer está fora do teu controle. Então é melhor abstrair esse conceito e quando dá uma de Woody Allen, né? Assim, eu não quero morrer, eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar lá quando isso acontecer. Meu papai. Doutor Luiz Aibinder, eu gostaria de saber o seguinte, esses caras que fazem esses saltos radicais de paraquedas, pula de cima do prédio, o outro vai
e pega aquele penhasco gigante, ele mergulha lá na água sem qualquer tipo de proteção. Esses caras que saltam de bungee jump, que ficam desafiando a morte o tempo todo. Isso aí, que tipo de pessoa é essa? Essa pessoa é maluca ou essa pessoa não tem medo da morte? Não, essa pessoa é viciada em adrenalina. E todos nós somos um pouquinho viciados. A gente não faz nada tão radical, né? Pelo menos eu acho que eu não faço. Não sei quanto a você. Agora, o que as pessoas fazem? Vão ao cinema ver filme de suspense, vão ver Tubarão, andam de montanha-russa, os perigos controlados, né? Mas é adrenalina. Um pouquinho de adrenalina dá um tempero à vida. Eu acho legal. Agora, muito, eu não tenho peito para isso, não. Uma vez eu fui na Pedra da Gávea, assisti o pessoal pulando lá de Asa Delta. Eu pensei que fosse esporte individual, mas para mim não é. Teria que ser uma equipe de 11. 10 para me jogar lá de cima, porque eu não pularia lá de jeito nenhum. Tá certo. Bom, a Cláudia disse o seguinte: eu não tenho medo de morrer, mas tenho medo de não viver. E aí, doutor? Bom, não viver está sob o controle dela. Ela pode aproveitar a vida, cada um tem um conceito diferente sobre aproveitar a vida, mas ela pode aproveitar a vida. Morrer está fora do controle. Gente, não se preocupem com aquilo que vocês não têm controle. A maior parte dos nossos sofrimentos é imaginário. Pensa bem, tudo que você sofreu na vida, um pouquinho só era fato real, o resto tudo é imaginação. Todos nós sofremos pela imaginação, não pela realidade. Então você fica imaginando morte, não sei o quê, papapá. Não está acontecendo, imaginação. Ô Ingrid, eu gostaria que você anotasse um telefone aí, que vai ser dito aqui, né? Ou anota aí, ou anota aqui, porque o doutor Luiz Aibinder tem 45 anos de psicólogo no Rio de Janeiro. E há mais de 22 anos ele tem um curso online que ele participa todas as quintas-feiras, 17h30, que vira um grande bate-papo no campo da psicologia e tem ajudado muita gente. Ali está uma das pessoas que participam desse curso também, que é a Eliane, entre outras várias pessoas que estão lá. E você anota para indicar lá para a Associação das Mulheres. Sim, indico. Porque tem muita mulher que às vezes está vivendo uma situação de instabilidade emocional e não procura um psicólogo, que acha que é uma fortuna, isso é coisa para rico e tal. E o doutor Luiz Aibinder tem essa aula online. É super módico, tem como fazer uma degustação. Doutor, fala um pouquinho desse curso online que o senhor tem lá. Bom, eu vou falar uma parte e vou pedir a Eliane, que é uma brilhante explicadora, uma professora nata, para falar sobre o resto. O curso online, a primeira aula é grátis, que eu chamo aula de degustação para ficar mais chique. Grátis por quê? Porque a pessoa não entra no escuro. Ela sabe, eu fiz, gostei, quero ficar no curso. Senão você paga uma inscrição no curso e não gosta. Aí fica decepcionado, eu não quero isso. Então, gostou? Fica no curso. Toda quinta-feira, de 5h30 às 7 da noite, tem esse curso. É só mandar um zap para o telefone que eu vou dizer agora, 21, que é Rio de Janeiro, 991 16 1999. É uma aula online. Como vocês estão vendo aqui, nós três aqui, nós quatro agora, aqui as pessoas falam, participam. É uma sala de aula, só que é virtual. Agora, quanto ao curso, a Eliane, que está há algum tempo comigo, né? Pode falar mais. Eu estou há 12 anos com o doutor Aibinder. Não, 12 anos. É maravilhoso. 12 anos? 12 anos, porque é um curso onde você faz amizades, onde você troca ideias, onde você troca evidências, experiências de vida. E no final, todos somos uns amigos. E a aula, qual é a vantagem da aula? A vantagem da aula é que ela fala só de coisas práticas, diretas, do seu dia a dia, a sua vivência, aquilo que você pode pôr no dia direto. Como ele mesmo diz, ele vai sempre direto ao ponto. Então, isso é ótimo. Eu já estou dentro, hein? Já sou uma que já estou dentro. Quais são os dias do curso? Quais são os dias? Quintas-feiras, 17h30. Gratuito, faz uma aula lá de degustação. Manda o zap. Inclusive, vou fazer um convite para o doutor, se o doutor quiser gravar uma live lá na associação sobre violência psicológica, que a gente tem muito problema
sobre isso Aceito. hoje, que está incluído dentro da violência doméstica e muitas mulheres não sabem. Mas só vai se levar a chancela da TV Ondas de Maricá. Sim, claro. É o doutor Luiz Emílio da TV Ondas de Maricá, senão eu fico com ciúmes. É muito importante, doutor Luiz, que as mulheres... que vocês também saber que a violência não é só física. Sim, exatamente. Elas têm que saber identificar isso para conseguir se libertar. E hoje elas não conseguem. Tem violência, vários tipos de violência que não envolvem o físico. Sim. E a mulher se sente arrasada. Sim. E nem sabe muito bem por quê. Muitas pessoas julgam as mulheres quando as mulheres apanham em casa e não saem daquela situação. Mas por que as mulheres não saem daquela situação? Porque o cara faz uma lavagem cerebral nela, dizendo: você é horrorosa, você não vai arrumar ninguém. Você é burra, você não vai arrumar emprego. Isso tudo é uma violência psicológica e as mulheres, elas não sabem identificar. Elas acham que elas são burras. Elas escutam aquilo durante tantos anos, elas acham que elas são burras e são feias e não vão conseguir arrumar ninguém, não vão conseguir arrumar emprego. E elas precisam se libertar. Hoje, na minha associação, tem muitas mulheres passando por isso. E seria de grande ajuda o senhor trazer essa Quando você quiser, tuas ordens. Bom, tá vendo? A chancela aqui da TV Ondas de Maricá. Então o senhor disse que essas pessoas aí realmente não têm medo de morrer, eles convivem com adrenalina, né? Até mesmo o caso do piloto de Fórmula 1, né? Também esses caras esses caras assim também, a adrenalina é que move. E se ele ficar sem adrenalina, ele morre? Não, sem adrenalina não fica. Agora, as doses mais elevadas dão uma excitação gostosa para essas pessoas. Certo. Aí você pode falar para Elaine Monteiro, né? Que casamento radical também é adrenalina, né? E por falar em Elaine Monteiro, ela está aqui, acaba de chegar, falando: bom dia, amo esse programa. Tem gente que tem medo de saltar de paraquedas, mas não se mete em cada... Calma, peraí. Amo esse programa, tem gente que tem medo de saltar de paraquedas, mas se mete em cada relacionamento explosivo que é um perigo. Deveriam fazer o seguro de vida para certos relacionamentos. Com certeza, Elaine, tem toda a razão. Uma vez eu estava andando, fui andar de ultraleve. Num ataque raro de coragem, fui andar de ultraleve. Aí eu estava andando de ultraleve, é como você sentar na cadeirinha de plástico, ela sai voando. Aí eu apavorado lá em cima. Aí o piloto, para fazer gracinha, desligou o motor. Disse: olha só, os urubus subindo aí com a corrente de ar quente, não sei o quê, e eu lá, desliga esse troço aí, deixa o urubu de lado. O urubu tem asa, eu não tenho. E eu estava segurando numa haste de metal, uma haste fina de metal. Ele segurando apavorado, né? O senhor pode soltar a haste. Eu digo: você não tira a minha mão daqui nem a machadada. Ai. A Ana Colucci disse o seguinte: quando eu fiz o curso, Ingrid, online com o senhor, disse-me que ninguém vai saber que morreu. A partir de então, nunca mais fiquei com problemas que tinha desespero de morrer. Hoje eu sou outra. Muito obrigado. Eu sempre vou ter gratidão. É o ciclo da vida. Afinal de contas, nós nascemos e crescemos e morremos quando for a nossa hora, claro. Eu sou, acho que, uma boa paciente para o doutor. Mais aí. Pertinho, pode fazer sua digamos pergunta. que eu sou uma pessoa um pouco viciada em adrenalina, né? Inclusive, eu tive síndrome do coração partido, fiquei em coma 5 dias. É mesmo? Já ouvi falar disso. Você nem sabia disso, mas me convidou. Pois é. Dizem, né, o doutor deve conhecer melhor do que eu, que isso nada mais é do que uma descarga excessiva de adrenalina no coração. E o coração não suporta e para. Né? Isso por causa do meu jeito agitado de ser, né? Oi? Era conhecido como síndrome do soldado e também pode ser também um ataque de pânico. Takotsubo, né? Que chamam. Então, cada um tem seus momentos. Eu fiquei em coma 5 dias. Quando você saiu do coma, você não repensou tua vida sobre valores? Totalmente. Totalmente. Aproveita a lição. Totalmente. Não esquece a lição, né? Foi uma grande lição. lição. Que a gente tende a esquecer. Você já aborrece pequenas coisas, com insignificâncias, coisas que nem te dizem respeito. Você vai minando a tua vida. Sim. Eu disse que a vida se escoa a cada minuto. A morte, a cada dia que passa, nós estamos um dia a menos.
faça valer a pena o dia que você está viva. Doutor Luiz Para Aibinde, que você está viva hoje? Doutor Luiz Aibinde me fez explanou para mim uma vez o que era uma pessoa com síndrome de borderline. Né? Eu convivo com uma pessoa, não maritalmente, uma filha, né? Da minha esposa, que ela tem essa síndrome de borderline. E é muito complicado. Aí o doutor Luiz Aibinde falou umas coisas para mim, olha, bota na sua cabeça que isso não é problema teu e segue adiante. Porque senão você vai perceber que você está numa cela com a porta aberta. Você sabe o que é uma cela com a porta aberta? Você fica dentro do problema, mas você pode sair a hora que você quiser. Você entende? Então, aí a gente vem falando aqui, eu fico com inveja da Eliane, que tem 12 anos ao lado do Aibinde. Eu só tenho, vamos fazer um ano em breve aí, mas eu o conheço há mais de 20, entendeu? Eu sempre faço esse testemunho aqui. Eu era repórter da Bandeirantes e tinha um programa Flashes da Vida há mais de 20 anos. Isso, já faz mais de 20 anos. Eu fui entrevistá-lo lá umas 2 vezes num gabinete que ele tinha, não sei se era em Copacabana, não me lembro direito. Acho que era em Flamengo. No Flamengo, né? Aí fui lá e perdi o contato, mas ele nunca saiu da minha cabeça com a propriedade das coisas que ele falou na entrevista. E anos se passaram. Aí eu aqui montamos o negócio e tal, passamos a fazer. E ele veio na minha mente assim, do nada, na minha cabeça, convidar o doutor Luiz Aibinde para participar comigo no programa. Tá aí, ó, já está quase um ano comigo aqui e não quero, se ele sair daqui, eu vou lá e encho a cara dele de tapa na orelha dele, porque eu já é igual meu irmão já. Então, meus filhos dele já estão me chamando de tio, enfim. Agora você, Eliane Rocha, 12 anos com esse homem maravilhoso aí, que a mulher dele não escute que eu esteja falando agora, né? Porque pode dar um problema, mas enfim. Se eu já aprendi tanto em um ano, o que você diria em relação à pessoa que, quando tem um profissional do nível do Dr. Luiz Aibinde, dando uma assessoria, digamos assim, falando um pouco mais no campo da psicologia, como a pessoa enfrentar os problemas do cotidiano, como o medo da morte, por exemplo? Acontece que viver é também lembrar e esquecer. E a gente tem sempre que lembrar das coisas que precisam ser lembradas e esquecer das coisas que precisam ser esquecidas. E o Dr. Aibinder faz exatamente isso. Ele lembra para a gente, olha, isso era para você ter esquecido, isso é para você se lembrar. E é esse dia a dia que dá essa assessoria e que faz com que a aula seja para sempre. É uma coisa que não dá para você perder. Um dia você acorda e esqueceu alguma coisa, e ele está lá para lembrar. Não, isso não pode esquecer. Ou isso tem que ser lembrado. Muito bem colocado. Sabe as palavras de Elaine Rocha, a nossa auditora da Receita Federal, que nas horas vagas é filósofa também, né? E, doutor Luiz... Não é propriamente, Odilon, a morte que é dolorosa, e sim a negação em aceitá-la como um processo natural da vida. Mônica Pérez, que diz o seguinte: ainda que a morte seja um tema bastante discutido, esse tipo de fobia influencia na saúde emocional, doutor Luiz Aibinde? E quais as doenças podem se desenvolver? Bom, influencia na saúde emocional, e ao influenciar na saúde emocional, afeta o sistema imunológico. Quando afeta o sistema imunológico, nós estamos propensos a desenvolver doenças que estão na nosso código genético mais perto da entrada. A gente chama órgãos de choque. Por exemplo, se eu posso, com um sistema imunológico enfraquecido, eu posso ter uma doença no estômago, se for fraco, eu posso ter um ataque cardíaco, posso ter um AVC, posso ter doenças autoimunes, qualquer doença, porque o sistema imunológico é que nos protege. Quando a pessoa deprime, é que vai ver que aconteceu isso. Isso vai ser melhor explicado hoje, quando eu falar sobre sexo, amor e relacionamentos. Certo. Doutora Ingrid, a senhora gostaria de fazer alguma pergunta para o doutor Luiz Aibinde? É comum, doutor, o medo excessivo da morte desenvolver para outras patologias da área da psicologia, como, por exemplo, síndrome do pânico, estresse pós-traumático. Isso é comum, esse excesso desse medo de morrer desenvolver? Não. O medo da morte é uma fobia específica. Síndrome do pânico é uma das doenças de ansiedade
transtorno de estresse pós-traumático é outra doença da ansiedade. A síndrome da morte é aquela coisa que a pessoa fica obcecada pelo medo de morrer. Então, isso daí enfraquece o sistema imunológico. A pessoa pode desenvolver doenças. Sabe o que estava escrito no túmulo da pessoa que tinha medo de morrer? Viu? Eu tinha razão. Eu tenho uma para te contar também. Tinha um cara que o nome dele era o Dr. Luiz Aibinder. O cara chamava, o nome dele era Máximo. Ele odiava esse nome. Não. Fala Máximo. Meu Deus do céu, que nome horrível. Ele nem olhava. Máximo. Ele nem olhava. Ele foi para fazer um teste numa empresa outro dia, quase perdeu o emprego. O cara, Máximo. E ele nem olhava. Ele odiava esse nome. Ele chegou um dia para a mulher dele e falou o seguinte: quando eu morrer, por favor, se eu morrer antes de vocês, não coloca esse nome na lápide, pelo amor de Deus. Eu não gosto desse nome. Eu não vou trocar, porque eu respeito meus pais e tal, mas eu odeio esse nome. Não coloca, por favor, tá certo? Tudo bem. Aí, por ironia do destino, ele faleceu, morreu atropelado. E aí a mulher, para não escrever, para atender o pedido dele, colocou lá na lápide do caixão, do túmulo dele, colocou: aqui jaz um homem que não bebia, não fumava, não jogava, nunca traiu a mulher, sempre tratou bem os seus familiares, e em 20 anos de casado nunca teve uma discussão com sua esposa. Aí todo mundo que lia aquilo falava: nossa, esse cara era o máximo, pô. Gostou, doutor Isaías? Não deu uma risada, nada? Não gostou, não? Eu gostei, não, eu estou achando interessante o programa de Sobre a Morte tem tanto riso. É pra gente mostrar que a morte pode ser o início de uma vida, né? Então, você, Ingrid, eu gostaria que você falasse mais com o doutor Luiz Aibinder. Alguma vez, né, você já se viu em uma situação que você falou: meu Deus, eu vou morrer? Foi essa vez que eu tive essa experiência. Inclusive, eu não sei se o doutor... É uma outra pergunta para o doutor. Qual a explicação psicológica para o EQM? Porque eu tive um EQM esses dias que eu fiquei em coma. E se existe uma explicação psicológica para isso... Existe. Eu achei realmente... Eu tinha no meu coração que eu estava morta. Mas você ficava consciente? Não era uma consciência diferente. Não era um sonho e não era consciência. Era uma coisa que eu nunca senti. Você viu o seu corpo? Aquela pessoa, não, tem aquelas pessoas que falam: não, eu saí do meu corpo. O portal, né, que parecia você viu, né? que eu estava num cinema, vendo trechos de coisas, vendo pessoas, vendo... Mas não ouvia? Ouvia e via. Você ouvia as pessoas e via? Ouvia e via. Tanto que nesse EQM que eu tive, uma das pessoas falou para mim que não era minha hora e tal. Aí o médico ficou assustado, porque eu acordei... E eu não era nem para... Ele falou: você não era para lembrar disso, porque eu acordei, ele estava com o desfibrilador na mão ainda. E ele chegou e falou: fica comigo, Ingrid, não é sua hora. Aí eu cheguei, eu acabei de acordar, tipo, cheio de sangue pela boca, porque uma das características da doença é você cuspir sangue. E eu cheguei e falei assim: doutor, eu sei, já me disseram isso. E ele ficou encucado, porque já tinham me dito isso no EQM. E eu falei: pô, já me disseram isso. E depois de dias, depois que eu estava recuperada, ele foi me procurar no quarto para me perguntar o que tinha acontecido, porque ele, embora fosse médico, ele tem uma espiritualidade aflorada. Vou mandar até um beijo para ele, doutor Fábio Viegas, que é o presidente da Sociedade de Cirurgia Bariátrica. Ele veio me perguntar, quando eu estava no quarto: por que você falou isso? Eu contei tudo para ele: eu acredito em você. Doutor Luiz Aibinder, no campo da psicologia, um coma profundo pode deixar a pessoa consciente, o psicológico, a cabeça continua funcionando? Fala um pouco sobre isso. EQM é experiência de quase morte. Sim. Essa experiência é relatada por várias pessoas, de forma até relativamente similar, o que ela vivenciou quando estava em estado de coma, experiência quase morte. Acreditava-se, a gente bota na conta do sobrenatural aquilo que não entende. Antigamente tinha Deus da chuva, Deus do trovão, Deus do raio, Deus disso, Deus daquilo. À medida que a ciência foi explicando, vão diminuindo os deuses. Cadê aqueles deuses todos? Deus é da agricultura, Deus é da caça, eles vão diminuindo. A experiência quase morte também estão se colocando também como uma coisa fora do plano terrestre, quando não é. É efeito de medicações que vão para o cérebro. Então, já foi induzido várias vezes medicação
em experimentos com pacientes e eles tiveram a mesma reação. Então, eles não estavam nem coma, mas o remédio faz com que tenha esse tipo de visão. Muitos veem um portal colorido, ouve alguma coisa, etc. Outra coisa parecida com isso são alucinações hipnagógicas. O que é isso? Palavrão complicado. Quando você vê um fantasma, quando alguém vê um fantasma, geralmente é no quarto de dormir. Você não vê um fantasma quando você está andando pela sala, você está na cozinha, você está na rua, você não vê fantasma. Você vê fantasma quando você está deitado, ao adormecer e ao acordar. Nesse momento, a nossa consciência não está plena. Você está adormecendo ou você está acordando. Então, aquilo que você visualiza é parte do sonho, mas você não está totalmente dormindo. Aí você viu um fantasma, vi minha mãe, vi meu pai, alguma pessoa já falecida, mas você não vê essa pessoa em outros locais, só enquanto está adormecendo ou acordando. Então, são fenômenos neurológicos explicáveis hoje pela ciência. Bom dia a todos. Como sempre, estou desfrutando muito do programa Ondas de Maricá, Luz da Psicologia, com o Dr. Einbinder. E queria deixar um beijo enorme para os três. O programa está maravilhoso. E gostaria de deixar o meu depoimento, que antes de fazer o curso do Dr. Einbinder, assim como comentou alguma companheira, eu tinha medo da morte. E isso passou com as ferramentas que o Dr. Einbinder, sempre nos dá para viver com mais sabedoria. E, na verdade, uma das coisas que ficou bem assim gravada na minha memória é que antes de nascer, a gente não tem nenhuma recordação, do que é sofrimento. Então, depois que a gente morre, a gente não tem por que também ter medo ou ter sensação de algo negativo, como sofrimento. Porque quando a gente lembra, antes de nascer, o que vem à minha cabeça? Na minha vem paz. Então eu acredito que não tem que ter medo da morte, porque ao ser algo natural, o que a gente vai ter, cada um dentro da sua crença, mas na minha, eu acredito que eu vou ter é paz. Assim que quero deixar esse depoimento, agradecer uma vez mais o programa de vocês maravilhoso e os ensinamentos que vocês nos dão para toda a vida. Um grande beijo. Tchau. Diretamente da Espanha, né? Eu gostei. Eu queria dar uma resposta falar uma coisa para Ingrid, que eu só ouvi o final do que ela falou, que ela absorvia o problema dos outros, possivelmente criou um problema para ela, né? Isso. Foi isso, Ingrid? Isso, eu falei que ela tinha me perguntado, doutor, o que eu aprendi com esse coma que eu fiquei, né? Eu aprendi a ajudar, dar tudo de mim, mas não absorver, não fazer com que meu coração e meu sistema nervoso não absorvesse essas emoções. Eu consigo me livrar delas e ter uma vida saudável apesar delas, né? Eu consigo hoje, eu não absorvo. Eu sofro aquilo ali na hora, me estresso, mas daqui a pouco eu estou rindo, brincando. Uma coisa que eu aprendi. Então, se você for minha aluna, né, você quer fazer o curso, etc., palestra, você vai se poupar ter coma, não vai ter mais estado de coma. Eu precisava fazer isso, senão eu não ia, né? Porque reincide, essa doença, eu estudei muito sobre ela devido ao que eu tive, ela reincide, ela tem índices de reincidência, né? Eu sei, querida. A minha orientação nesse sentido, você imagina eu trabalhando e dando consulta o dia todo, no final do dia a vontade é de pular pela janela. Isso. Mas a gente aprende a ser filtro e não esponja. Sim, exatamente o que eu aprendi. Exatamente o que eu aprendi. A pessoa esponja, ela vai absorvendo problemas, vai sofrendo muito. Tem gente que está sofrendo, liga para mim em desespero por causa da guerra na Ucrânia. Sim. Que é um fato lamentável. Mas a pessoa está absorvendo aquela negatividade que ela não está vivendo, não é a realidade dela. A gente vê, mas não está vivendo aquilo. Não tem sentido você ter tanto sofrimento por uma coisa que está distante e fora do teu controle. Sim. Luiz Einbinder, vai mais para trás um pouquinho, o senhor está sumindo da imagem. Recentemente, nós perdemos uma amiga, eu e o Odilon, por causa disso. A Ivani Ribeiro, ela teve um infarto. A semana passada nós perdemos uma amiga com esse excesso. Sim, ela estava preocupada com Petrópolis, ela não parava de falar disso. Eu tenho certeza que foi uma das coisas que influenciou no infarto que ela teve, né, dentre outros problemas, mas é uma das coisas que influenciaram. Ela participou aqui, eu até falei para o Dr. Luiz Einbinder, dela aqui, a Ivani Maria Ribeiro, cadeirante, ela infartou fulminante, ela é uma pessoa extremamente ativa,
mas se envolvia muito emocionalmente Isso, com ela tudo, só né? se preocupava É aquilo com que eu os falei outros. do sistema imunológico enfraquecido. Bom, Daí você precisa se fortalecer. eu gostaria que o senhor falasse uma palavra de fogo para quem tem medo de morrer. Uma palavra de fogo, várias palavras, Odilon. Quando nós observamos da praia, vemos um veleiro se afastando da costa, navegando o mar adentro, nós estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, que é impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota do horizonte, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente vai dizer, já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente não. Apenas nós o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho, com a mesma capacidade que tinha quando estava perto de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto do destino as cargas que ele recebe. O veleiro não se evaporou, apenas saiu da nossa vista. Mas ele continua o mesmo. E talvez, no exato instante que alguém diz ele já se foi, haverá outras pessoas, outras vozes afirmando, lá vem o veleiro. Então, Odilon, assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e nós vemos que ele some na linha do horizonte, aquela linha que separa o visível do invisível, nós dizemos, já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente não. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Suas conquistas persistem dentro do ministério divino. Odilon, a vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, aquilo que parece para uns ser a partida, para outros é a chegada. Dessa forma, um dia, todos nós partimos como seres imortais que somos. Todos nós vamos ao encontro daquele que nos criou. E eu aqui ia fazer uma metáfora, ia colocar uma palavra e o senhor encerrou com o que eu ia dizer. Eu só espero que todos aqueles que sumiram da nossa vista estejam chegando nas mãos de Deus, né? Que é isso que a gente sempre almeja. Eu acho muito importante o que o doutor falou, né? Que não adianta você não ter medo de morrer, mas não viver, né? Eu acho que você tem que viver. E um dos livros que eu li para poder me habituar com isso, que eu amo e que eu recomendo para qualquer um, é o Atenção Plena. Não sei se o doutor já leu esse livro. Esse livro diz exatamente isso. Ele ensina você a viver com momentos simples. Porque, às vezes, você vive no modo automático a sua vida inteira e você não vive de fato, né? O tempo que você está sentindo, você não... São minoria. Então, ensina você. Eu estou na praça ali esperando o ônibus. Pô, tá cheio de passarinho cantando ali em cima e você não está apreciando aquilo que está ao seu redor. Então, você tentar... Eu não consigo fazer isso com muita frequência, não, sabe, doutor? Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. É treino. Mas é treino. Eu procuro viver mais arduamente, viver de verdade, né? No modo senciente, que eles dizem, e não no modo automático. O Buda falava isso, falava há 2.500 anos isso. Ele dava os 8 passos e um deles seria a atenção plena. Maravilhoso esse livro. Modernamente se fala mindfulness, que é a mesma coisa, atenção plena. Isso. Você botar toda a tua atenção naquilo que você está fazendo no momento. Sim. Porque só existe o agora. O passado, você pode medir ontem, anteontem, vai indo com a régua para trás. O futuro, você pode medir amanhã, depois de amanhã, papá. O presente está fora dessa dimensão de que você pode ir para trás ou para frente. O presente não é uma unidade do tempo, é um estado de consciência. E é o que importa, e às vezes é só o tempo que você tem. Qual outro tempo que você tem? Ou é imaginação ou é memória. Você não tem outro tempo. Então, o presente, você pode aprofundar teu nível de consciência. Você não pode ir para trás ou para frente, mas você pode cada vez estar mais presente no teu momento presente. Às vezes você nem se lembra se almoçou, o que você almoçou. Sim. Foi tudo no automático. E tem gente que vive no automático. Doutor Luiz Albino, como seria, então, o medo da morte no sexo, amor e no relacionamento? Odilon, resumidamente na história de Romeu e Julieta,
ela, que amava Romeu, se desesperou pelo fato de ter sido prometida para se casar com um jovem nobre. Nesse desespero, ela pediu ajuda ao Frei Lourenço. E o Frei Lourenço ofereceu a ela uma bebida que ela supostamente pareceria morta. E o Frei, esperto, mandou uma carta para o Romeu avisando, vai rolar esse negócio aqui. Só que o Romeu não recebeu a carta, não tinha e-mail naquela época, ele não recebeu. E aí o Romeu tomou veneno e se mata porque a Julieta estaria morta. Na vida real, Frederico Fellini, um cineasta muito famoso italiano, ele morreu de ataque cardíaco em 1993. 6 meses depois, apenas 6 meses depois, a sua esposa, a atriz Giulietta Delmassini, ironia, Giulietta também, né? Morre de câncer. Os dois foram enterrados no mesmo túmulo. Odilon, eu chamo isso de síndrome de Romeu e Julieta. Quando um dos membros do casal apaixonado morre, o outro, pouco tempo depois, também morre. Não exatamente de câncer como ela, mas morre de amor. Lindo, lindo. E que aí responde aquela pergunta daquele áudio, né? Porque ela achava que a síndrome do coração partido era relacionada com amor. Lembra que ela falou isso? Mas acontece. Mas porque muita gente que tem uma perda grande. A mulher, ela morava tem síndrome do coração partido. Lá em São Paulo. Ela perdeu o marido, não, separou. Ela não aceitou aquela separação, ficou muito triste, magoada. Foi caminhar para espairecer, teve um treco na beira da lagoa lá e caiu lá e ficou lá o dia inteiro lá com o coração. Teve um infarto, caiu lá. Isso, é a síndrome do coração partido. Aí o médico, vizinho dela, foi lá, conseguiu encontrá-la lá, revivou ela lá, desfibrilou e tal, mandou para o hospital. Aí foi constatado que ela teve um infarto síndrome do coração partido. Sim. Por amor. Sim, né? É porque a perda ocasiona, então ela deve ter escutado. Essa nossa ouvinte deve ter escutado. É a bonitinha mais ordinária. É, a bonitinha mais ordinária. Deve ter escutado isso e ela não está errada, porque existem muitos casos que são decorrentes de grandes perdas, né? Odilon, a peste estava a caminho de Damasco e passou por uma caravana no deserto. Aí o chefe da caravana perguntou para a peste, onde é que você está indo com tanta pressa? Eu vou para Damasco, eu vou tirar 1000 vidas. Caraca, disse o chefe, 1000 vidas, E partiu. Na volta, eles se encontram novamente, a peste voltando de Damasco, e o chefe da caravana deu a bronca. Como? Você disse que ia tirar 1000 vidas, mas morreram 50 mil. Não, mas não bota isso na minha conta, não, de jeito nenhum. Não fui eu que tirei 50 mil, eu só tirei 1000, o resto morreu de medo. O cara que o senhor falou sobre isso, o cara que é hipocondríaco, ele também é o cara que tem medo de morrer? Não, ele tem medo, o hipocondríaco, na verdade, ele vê em sinais banais corporais uma doença muito grave. Por exemplo, se eu estou com uma dor de cabeça, eu vou achar que eu estou com tumor no cérebro. Se eu estou com a manchinha na pele, é câncer de pele. Então, ele exagera o perigo. Então, sinais banais são sinais para ele de uma doença muito grave. A gente pensa que o hipocondríaco é aquele que toma muito remédio, sem necessidade. Mas não é bem assim. E o Gilson Ruffier falou, ao beijar seu filho ou esposa, repita para si, estou beijando um mortal. Epíteto, é isso? Epiteto. Epiteto. O Gilson é bom em filosofia estoica. Quem é o Gilson Paixão? Professor Gilson? Não. É Gilson Ruffier. Ah, tá. O Gilson, o Epiteto era um filósofo da Grécia, de Roma antiga, e ele falava o seguinte, dê valor a tudo aquilo. Você nunca sabe quando é a última vez. Você não sabe quando você está se despedindo da tua mulher, do teu filho, se é a última vez. Por que não viver como se fosse a última vez? Aquilo que você está trabalhando no teu trabalho, por que não fazê-lo como uma última vez? Um dia vai ser. Sabe, quando você se despede de uma pessoa, talvez seja a última vez. Quando você perde a oportunidade de ser gentil, pode ser a última vez. Então, essa vida intensa no presente, que é a atenção plena, melhora muito a nossa qualidade de vida.
Tá certo, vou desligar aqui, terminar o programa, já vou ligar para minha mãe, tava pensando agora, porque ela tá velhinha, faz tempo que eu não falo com ela. E, inclusive, tem um amigo meu que falava, ó, viva seus dias como se fosse o último, um dia você vai acertar, né? Porque... E faça suas coisas como se fosse a última vez. Você está na companhia da Ingrid, pode ser a última vez, não estou rogando praga, mas é uma realidade, a gente nunca sabe. Olha para mim, Não posso nem dar um abraço por causa da pandemia, senão já ia dar um abraço. Aí, tá vendo? Como se fosse a última vez. Eu vou te mandar um filmezinho depois acabar o programa. A Eliane viu, né, o cara acariciando a cabeça da mulher. Eu vou mandar aquele filme que dura poucos segundos, mas você vê que pode ser a última vez. Tá certo. É uma lição, né, aquele vídeo, né, Eliane? Muito. Bom, uma lição de vida. A gente vai ser...